A reação de Eduardo Leite à homenagem feita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o desfile na Marquês de Sapucaí repercutiu no meio político. Visivelmente transtornado, Eduardo Leite disse não ser favorável à homenagem de políticos em vida. Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Eu sabia, né, que o pessoal bolsonarista, assim, mais inflamado e tal, ia estar arrancando as calças pela cabeça. Eu imagino como é que estava o Bolsonaro assistindo na TV aberta o desfile das escolas de samba neste final de semana. Mas o Eduardo Leite, então, está protagonizando aí uma reação descabida aí ao desfile? Como é que é? Está, na verdade, o que o Eduardo está fazendo é uma campanha, né? E nessa campanha ele está tentando dizer que ele é uma terceira via, que ele não concorda nem com Lula, nem com Bolsonaro. Só que assim, gente, no Rio Grande do Sul, quando teve aquelas enchentes, o Eduardo Leite não estava de prontidão ajudando a sua comunidade. E aí ele ainda resolve no carnaval ir para o Rio de Janeiro se divertir um pouquinho. E mais uma vez, essa diversão, ela não tem um quê assim de, olha, eu fui só para ver o desfile da escola de samba. Não. Essa diversão, ela tem um nome. E isso se chama também campanha política. O Eduardo Leite, ele precisa ser visto para ser lembrado aí nessa disputa de escolha aí de uma tal terceira via. Vou te pedir, Ana, para trazer a matéria da Veja, porque ele deu um chiliquezinho ali, viu? Não sei se foi inveja também, porque eu acho que todo político não gostaria, né? O Eduardo Leite, ele tem um quê muito vaidoso. E sim, ele entrou nas minhas pautas lácteas, e agora eu estou reparando mais no Eduardo Leite. Ele tem um quê muito vaidoso. E aí, né, no momento da homenagem, né, que ele estava lá no desfile, ele responde, né, ele conversa sobre isso. Vamos ver a matéria. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, que está no Rio para acompanhar o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, disse que discorda da homenagem feita pelos acadêmicos de Niterói ao presidente Lula do PT. Diga-se de passagem, só um detalhe, tá? A opinião dele não conta para nada, mas tudo bem, deixa ele discordar à vontade, né? E aí ele fala, entre aspas, né? Divirjo que seja... né? Divirjo que se faça homenagem à política em vida. Foi o que ele afirmou, né? Não sei se essa pergunta foi feita diretamente pelo jornalista para ele resolver se expressar dessa forma. Mas ele já mostra aí que está em divergência que seja feita essa homenagem em vida. E ele ainda disse que a sua torcida está com uma portela que nesse ano escolheu cantar a história de Xirê de Batuque, que é uma religião de matriz africana gaúcha. E aí, entre aspas, super importante ver valorizada uma história que é pouco conhecida nacionalmente, a da participação da população negra no Rio Grande do Sul e a importância das religiões de matriz africana. É uma história que merecia ser contada e que nos honra muito. Diga-se de passagem, ele é o governador, ou seja, as políticas de incentivo culturais da região, etc. e tal, saem dele, tá, gente? Ele pode criar programas de incentivo à história e à cultura das religiões de matriz africana, da população negra do Rio Grande do Sul. Ele tem esse poder nas mãos, mas ele prefere só criticar o Lula, o PT e fazer aquele, né? E o PT e a vida. Diga-se de passagem, Ana, a gente já mostrou aqui recentemente uma fala do Eduardo Leite no momento em que que o Lula vai entregar casas no Rio Grande do Sul e ambulâncias, e aí ele faz uma fala assim ele é vaiado e faz uma fala absurda criticando as pessoas que o vaiaram. Vou te pedir para trazer um outro momento também, que ele disse que não é nem Lula, nem o PT, nem Lula do PT, não é nem Bolsonaro, nem Lula, porque eles precisam se mostrar como diferente, né? Terceira via, bora lá. Opa, cadê o som aqui? Eu acho que é isso, Natália. Assim, eu respeito muito, entendo que em determinado contexto, seus aspectos regionais, os meus colegas fizeram a sua opção de abraçar na última eleição o ex-presidente Bolsonaro. Respeito isso na decisão política que tomaram. Eu não fiz esse mesmo movimento e não abracei. De outro lado, é importante dizer também
o Lula, porque, no final das contas, nenhum dos dois projetos políticos me representa. E não é que eu acho que eu deva, ao apoiar alguém, ter total adesão às ideias do outro. A política exige justamente que muitas vezes a gente caminhe ao lado de pessoas com quem a gente não tem total convergência, mas temos algum grau de capacidade, de concordância mínima, de projeto, de plano, de eixo estruturante, né, para podermos apoiar, mesmo que não haja total convergência. Qual é o problema? É que nessa polarização que a gente está vivenciando no Brasil, não é simplesmente que eu não consigo me ver representado por eles. É um afastamento muito grande. Eu acho que é isso, Natália. Pois é, né? Eu gosto muito de falar, toda vez que a gente tem possibilidade de falar de polarização, Ana, é importante que a gente lembre que sempre existiu essa polarização e sempre vai existir, porque a gente está falando de lutas muito importantes. Uma delas, inclusive, é a luta de classes. A galera que tem muito dinheiro, os empresários, os banqueiros, a galera do agro, a galera da bala, a galera que lucra com a desigualdade, não tem interesse que pessoas tenham um mínimo de dignidade, um mínimo de condições para não serem exploradas por eles. É algo muito óbvio. E a gente vive numa sociedade que, infelizmente, a gente ainda tem as oligarquias políticas, a gente ainda tem os herdeiros dominando na política. Quando a gente analisa quem são os senadores, quem são deputados federais, como vereadores e deputados estaduais, ainda é possível furar um pouco da bolha. Mas, sobretudo, deputados federais e senadores, a gente percebe que é uma herança política aquela galera que está ali. Poucas famílias conseguem se reeleger e fazem isso durante a vida inteira e formam seus filhos na política. E é isso que a gente viu, por exemplo, com o Bolsonaro. Todo mundo entrou na política, daqui a pouco a Lourinha vai entrar também, gente. É mais ou menos isso que eles fazem para garantir a vida. E aqui eu gostei muito do comentário de Denise, que o Eduardo Leite é um sabonete. Só que pior que esse sabonete, ele está vendendo também uma chapa do PSD de puro sangue. Ele fala sobre não ser nem Lula, nem o Bolsonaro. Vale lembrar que o projeto político de Eduardo Leite é muito mais próximo do que o de Bolsonaro, muito mais distante do projeto de Lula, logicamente. No entanto, ele vai ali se esperando para ser essa tal terceira via. Ele já criticou algumas vezes algumas falas homofóbicas de Bolsonaro, mas ele critica assim, tem que ser investigado, realmente são falas absurdas, tem que analisar o que foi dito, tem que ser investigado. Ele sempre é essa pessoa do sabão, ele sempre é aquela pessoa que não vai ser crítica direta, não vai ser dura. Sabe contra quem ele é duro? Contra os metalúrgicos, contra os trabalhadores que vaiaram, e ele levou isso para o coração, e por isso que ele está tão duro assim com o Lula neste momento. E diga-se de passagem, Ana, vou te pedir para trazer uma cena que para mim foi a melhor cena do desfile. Vou te pedir para trazer uma cena, porque ele fica chateado com isso aí, saber que ele não tem não é aclamado dessa forma, mas tem som mesmo, infelizmente. Mas é a musiquinha, né, da escola de samba, olha isso aí, Ele entende que é isso aí que ele está lutando contra. Um líder político nato, um líder popular, que o Escola de Samba resolveu fazer uma belíssima homenagem, inclusive se contrapondo, adoro essa cena da flexão de pescoço, se contrapondo a uma ideia de Estado mínimo, a uma ideia violenta, a uma ideia de bravura, sabe, que era imposta pela força, pelo ódio. É isso que ele está chateado, que ele nunca vai ser homenageado assim. Então, assim, tem um lado da inveja também, tá? Esse chilique não foi à toa, não. Concordo plenamente, Dai. Eu acho que tem um lado dor de cotovelo em muitas dessas reclamações, né? Tem um ladinho aí de dor de cotovelo, do tipo, né, nunca vão me homenagear dessa forma. O papo de que homenagem não pode ser feita em vida é uma balela, né? Inclusive, se eu não me engano, quem foi a escola que acho que veio logo depois, que homenageou o Ney Matogrosso e falava justamente isso, assim, eu não lembro as palavras exatamente, mas tipo, não vamos esperar a saudade para homenagear, entendeu? A homenagem tem que ser feita agora, né? Enquanto a pessoa pode ver a homenagem e saber da relevância e da importância que ela tem e teve na vida, né? Então, essa conversa é só uma racionalização, uma tentativa de racionalização de um sentimento muito feio, Dudu, muito feio, que é a inveja.
Não tem o menor cabimento. E também tem outras coisas também, né? Nas críticas, que não pode fazer, também deve rolar, eu acho que para alguns políticos também a preocupação de que se a moda pega, vai que resolvam fazer um para criticar, né? Também é problemático, é difícil, sabe? Então, essa crítica é esperada, né? E quanto ao posicionamento do Eduardo Leite, tem sido esse já faz muito tempo, assim, né? De tentar nem Lula, nem Bolsonaro. O pessoal falou aqui no chat, tá? Daqui a pouco tá se metamorfoseando no Ciro, hein? Querendo ser aquela coisa assim, sou contra tudo que tá aí, sou fora, né? Sou fora do esquema e tudo mais. E, na verdade, como todos, não podia estar mais dentro, né? É só uma questão de posicionamento aí para tentar se colocar como uma direita mais polida, né? Que muitas vezes recebe aí o apoio da grande imprensa, né? Recebe o apoio de uma parcela da sociedade, mas que não deixa de ser um posicionamento político muito claro, né? Mas que se vende com a roupinha da neutralidade, né? Não vamos parar com polarização e tudo mais. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu sei que a gente usou o tema da polarização, porque realmente vocês sabem o que é polarização, mas para além disso, é um tipo de argumentação muito perigoso e que a gente vai ver muito por aí. Aliás, até mesmo o bolsonarismo se vendeu como outsider, né, como uma coisa de fora, contra tudo que está aí, mesmo tendo lá 30 anos de carreira política sem fazer absolutamente nada. E, aliás, não fazer absolutamente nada, e aí isso é um comentário também a respeito do Eduardo Leite, do Ratinho, que mais que são os outros que estão tentando pegar essa via aí na Zema, essas coisas. Quanto menos faz, às vezes é até melhor para esse posicionamento, né? Porque vem como eu sou uma coisa de fora, porque ninguém nem lembra que eu existo, porque não faz nada, não faz absolutamente nada, né? Fica lá sentado durante o mandato inteiro, depois vem dizer assim, ninguém me odeia. Claro, ninguém nem lembra que tu existe, meu amigo, né? Vamos lá. Ficamos por aqui, Dai? Ana, eu só queria deixar no tela um comentário aqui, que esse aqui é o do Carlos, que o Eduardo Leite, que é o governador reeleito, disse toda a sua vida ser contra a reeleição. Inclusive, ele voltou a dizer isso numa entrevista 3 semanas para a CNN, o fim da reeleição. Então, se alguém achar algo para homenagear ele em vida, duvido que recusa. Também duvido, Carlos. Obrigada pelo seu chat, mas é exatamente isso, tá? Duvido absolutamente que qualquer um desses políticos recusasse uma homenagem em vida. Mas, passa ali na farmácia que tem um negocinho que você passa um anti-inflamatório no cotovelo que melhora, tá? Vai por mim, bora lá. Ficamos por aqui e a gente volta em instantes para mais notícias do dia. E se pá, um pouquinho mais de dor de cotovelo também. Bora.